Bem, galerinha, a nossa aula de hoje será sobre representação de números em potência de 10, né? Por que eu preciso trabalhar com números em potência de 10? Porque em informática você trabalha com grandezas muito grandes, né? Por exemplo, qual que é a capacidade de armazenamento de um HD, né? Um HD ele armazena 2 terabytes de informação, ou seja, 2 trilhões de bytes, né? Ou então, qual que é a velocidade da minha internet? A velocidade da minha internet ela é 100 megabits por segundo, né? Megabits, né? Quantos bits que significa megabits, né? No caso de mega é na casa de milhão, né? Então eu preciso de representar grandezas muito grandes. Então por isso que a gente precisa disso em informática, né? Na representação de números em potência de 10, você tem aqui os múltiplos, né? Que você pode representar as grandezas muito grandes, e os submúltiplos, que você pode representar as grandezas muito pequenas, né? Então, o 10 ele é representado por 10 elevado a 1, né? O 100 ele é representado por 10 elevado a 2, o 1000 por 10 elevado a 3 e assim por diante. Mas como é que isso é calculado? Como é que isso é feito? Como que esse expoente aqui ele é determinado, né? Vou dar um exemplo para você aqui, eu vou usar a caneta para representar. O 1000, por exemplo, é como se a vírgula ela tivesse aqui, ó, à direita, né? Eu vou contar quantas vezes que essa vírgula ela tem que chegar até eu chegar num número em que esse número ele está entre 1 e 9,9999. No caso aqui, quando a vírgula estiver aqui, eu tenho o número 1. E o número 1 ele está entre 1 e 9,9999. Então, eu caminhei com a vírgula 3 vezes. Então, por isso que eu tenho esse expoente aqui, ó, 3, né? Essa representação 3. E a mesma coisa acontece com submúltiplos, né? Quantas vezes que eu tenho que caminhar com a vírgula para eu chegar num número que está entre 1 e 9,9999. Nesse caso aqui, a vírgula está aqui, já está representada. Eu vou caminhar uma, duas, aí eu cheguei no número 0,1. 0,1 ainda não está entre 1 e 9,9999. Então eu tenho que caminhar mais uma vez. Quando eu chego aqui, eu tenho o número 1. O número 1 ele está entre 1 e 9,99, então significa que eu caminhei com a vírgula 3 vezes. Por isso é que aqui eu tenho o expoente 3, né? A representação do expoente 3. Como eu caminhei com a vírgula para a direita, a representação ela é o sinal negativo, né? Então é dessa forma que eu monto os números, né? Que eu tenho a representação dos números. Outra informação importante em se tratando de números em potência de 10 são as operações aritméticas de multiplicação e divisão, né? Como é que eu faço uma multiplicação quando eu tenho números em potência de 10? Você tem aqui a base, que é a base 10, e você tem os expoentes, A e B. Na multiplicação, você soma os expoentes. Então, por exemplo, eu tenho 1000, eu tenho 10.000. O 1000 é 10 elevado a 3. Por quê? Porque para gerar a potência, eu caminhei com a vírgula 1, 2, 3 vezes, né? Essa é a representação. O 10.000 já é 10 elevado a 4, porque eu caminhei com a vírgula 1, 2, 3, 4 vezes, né? Então, eu tenho aqui o expoente 4. O que eu faço na multiplicação? Eu preservo a base, né? Então, aqui fica 10, porque eu preservei a base, e somei os expoentes. Na divisão, o processo é semelhante, mas como é que acontece? Eu tenho 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B. E o que eu vou fazer? Eu vou preservar a base, porém, eu vou subtrair os expoentes, né? Então, nesse exemplo aqui, olha aqui um exemplo. Eu tenho o 10.000, que é 10 elevado a 4, e eu tenho o 1.000, que é 10 elevado a 3. O que eu faço? Preservo a base, né? Está aqui, 10, e subtraio os expoentes. 4, né? Menos 3. Então, eu chego num total de expoente elevado a 1. Então, pessoal, isso que é a operação de multiplicação, isso que é a operação de divisão em se tratando de representação de números em potência de 10. Mais alguns exemplos aqui, né, que eu vou representar para vocês. Aqui eu tenho o número 250. Como é que eu faço para colocar ele na potência de 10, né? A vírgula é como se ela estivesse aqui, eu vou caminhar com ela 1, 2, 3, 4. 25. 25 é um número entre 1
e 9,99? Não, então eu tenho que caminhar mais uma vez. 2,5. 2,5 é um número entre 1 e 9,9999? Sim. Então eu caminhei 5 vezes com a vírgula, eu vou ter o expoente 5. Aqui está a representação dele, e aqui eu vou ter um número 2,5. Então o número 250 mil, na potência de 10, é 2,5 vezes 10 elevado a 5. Essa é a representação. Alguns autores não chegam a representar um número entre 1 e 9,99, que é o caso aqui do Rômulo. Aqui ele colocou 25 e ele colocou 250. Isso fica a cargo do autor e da forma que ele quer representar a informação. No caso do 25, aí seria vezes 10 elevado a 4. E no caso do 250, seria vezes 10 elevado a 3. Né? Mas um número em potência de 10, aqui obrigatoriamente ele tem que estar entre 1 e 9,99, que é o caso desse número aqui. Beleza? Aí você tem, no caso aqui, a representação do número, né? Só que um número muito pequeno. Né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse número aqui, né? O 0,0025. Né? Para eu representar ele na potência de 10, eu vou pegar e transformar ele, né? Eu vou caminhar com a vírgula 1, 2, 3, aí eu cheguei no número 2,5, então 2,5 vezes 10 a menos 3, porque eu caminhei com a vírgula para a direita, né? Então essa é a representação dos números aí, beleza, gente? Então é isso, a nossa videoaula de hoje é sobre essa representação dos números. Abraço a todos.